Boa noite, Sam. Eu me chamo Josias. Sou de um pequeno sertão aqui de Martinópole. Criado ouvindo os mais velhos falarem de assombração, lobisomem e essas coisas que eu confesso que nunca dei muita atenção. Minha avó, principalmente, sempre me dizia: na quaresma, menino, não sai de casa depois de uma Ave Maria. É tempo santo, rapaz, e o bicho anda solto por aí. Minha mãe reforçava, rezando toda noite e mandando a gente fechar as portas bem cedo. Mas sabe como é? Jovem é teimoso demais. Era numa dessas noites de quaresma que tudo aconteceu. A lua cheia estava enorme no céu, iluminando tudo como se fosse dia. Eu tinha saído de casa sem ninguém perceber, decidido a ver por mim mesmo o que tanto diziam. Queria provar que essas histórias era só invenção para meter medo em gente boba. Peguei o caminho que ia para o açude, uma trilha que atravessava um pedaço de mata mais fechada. Andava rápido, com o coração batendo forte, mas fingia que estava tranquilo. Quando entrei na parte mais escura da mata, o silêncio ficou tão pesado que até meus passos pareciam altos demais. Foi aí que eu comecei a sentir uma coisa estranha. Era como se alguém estivesse me observando. Um frio percorreu a minha espinha, e meus ouvidos ficaram atentos a qualquer ruído. Eu queria me convencer que era só o vento balançando as folhas, mas logo vi que não era. De repente, ouvi um barulho. Primeiro um rosnado baixinho, profundo, vindo de algum lugar à minha frente. O meu corpo travou na mesma hora, pois sabia que era um erro, mas não conseguia me mexer. E então aquilo apareceu, saindo do meio da mata, do lado esquerdo da trilha, se arrastando como se estivesse farejando alguma coisa. Era grande, muito maior do que qualquer cachorro que eu já tenha visto na vida, coberto de pelos escuros e desgrenhados, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro, quase como brasa. As patas daquilo eram enormes, as garras afiadas e os dentes eram longos e amarelados. E eu estava ali parado, sem nem conseguir respirar direito. O lobisomem, porque sim, eu sabia que era ele. Passou por mim a poucos metros, rosnando baixo, cheirando o ar como se buscasse alguma coisa. Minha boca secou na mesma hora. Achei que a qualquer instante ele ia me ver, mas aquilo não me viu. Ele seguiu em frente, como se eu não estivesse ali. Eu não conseguia entender. Estava muito perto. O bicho passou roçando os galhos bem do meu lado, mas não parou, não olhou, não fez nada demais. Só seguiu seu caminho, cada passo fazendo o chão tremer de leve, até que desapareceu na escuridão. Eu fiquei ali, estava petrificado, por mais tempo do que posso contar. Quando enfim consegui mexer as pernas de novo, corri o mais rápido que pude, e nem olhei para trás. Me enfiei em casa, trancando a porta atrás de mim, com o peito subindo e descendo, tentando me convencer de que aquilo não tinha sido real. Mas eu sabia que tinha sido. Eu vi, eu vi um lobisomem. No outro dia, contei para minha mãe e para minha avó o que aconteceu. As duas se benzeram na mesma hora. Minha avó só me olhou de um jeito estranho e disse assim: eu te avisei, Josias. Te avisei que o bicho anda na quaresma. A tua sorte é que nossa oração foi forte demais, tanto que até cegou o bicho, pois foi por isso que ele não te atacou. Eu até queria perguntar por que ele não me viu, mas aquelas palavras da minha avó já respondia todas as minhas dúvidas. Mulher católica e devota como era, com certeza foi por ela que não perdi a vida naquela noite. E agora, toda vez que chega a quaresma, eu fico dentro de casa. Eu não saio mais. Não quero arriscar de novo, porque sei que uma hora
Ele vai encontrar o que estiver procurando. E eu não quero estar por perto quando isso acontecer. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo André, tenho 25 anos e sou de Araguaína, onde nasci e me criei. Sempre fui um menino da cidade, mas eu gostava mesmo era quando meus pais iam para o sítio dos meus avós. Sempre em todo feriado, ia toda a família para lá, para a gente poder comemorar o dia e comer a comida gostosa que só minha avó sabia fazer. Mas em um feriado de São João, vimos um bicho que jamais iremos esquecer. Chegamos na casa dos meus avós já no finalzinho da tarde, e não deu muito para a gente se divertir. Por isso deixamos para brincar só no outro dia. Deu tempo só de jantar e conversar um pouco antes de dormir. No outro dia acordamos bem cedo para brincar. E lá de criança, tinha eu de 13 anos na época, e também meus outros primos, o Leandro de 12, a Maria de 13 e o caçula da turma, o Miguel de 8 anos. Sempre que a gente se reunia, não dava coisa boa. Nós soltávamos as galinhas, corríamos atrás dos porcos e bagunçávamos o coxo das vacas. Meus avós ficavam irados com a gente, mas nós fazíamos aquilo por pura brincadeira. Só que nesse feriado, meus avós não estavam preocupados no que a gente fazia. Eles pareciam estar apreensivos por outra coisa, que logo eu iria saber o que era. Então o tempo foi se passando, e logo a noite daquele segundo dia chegou. Acordei no meio da madrugada e vi uma movimentação estranha na casa. Meu avô sempre andando de um lado para o outro. Eu me levantei para ver do que se tratava, e quando meu avô me viu, me deu uma bronca e me mandou voltar a dormir e que trancasse bem a porta. Não entendi aquele sermão, pois ele normalmente era bem calmo, mas como sempre fui obediente, logo voltei para o quarto e tentei voltar a dormir. Mas só que comecei a ouvir passos pesados no pé da parede, e junto daqueles passos, vinha uma respiração ofegante muito grossa. Na hora me arrepiei todo, pois não sabia o que era aquilo. Bem na hora meu avô entrou no quarto onde estava eu e meus primos, e ficou olhando pela fresta da porta, mas logo depois saiu do quarto e foi para a sala. Aquilo me deixou muito curioso, então resolvi olhar também para ver o que era. E eu não devia ter olhado pela fresta da porta, pois o que vi não era desse mundo. Era um bicho grande e todo peludo, parecia um gorila. Tinha uma cabeça enorme e ficava sempre com a cabeça baixada, como se estivesse sentindo o cheiro de algo no chão, que nem como o cachorro faz quando fareja algo. Aquele bicho ficou andando pelo terreiro, até correr para a mata. Em pânico, corri para minha cama e fiquei pensando que bicho seria aquele e por que estava ali no sítio do meu avô. Não consegui nem dormir direito aquela noite, pois ficava direto acordando com medo. No outro dia escutei uma conversa do meu pai com meu avô, onde meu avô disse o seguinte: eu tenho certeza que aquele bicho é o Januário, pois eu não quis vender o meu terreno para ele, mas hoje mesmo vou acertar as contas com ele. Aquilo me deu um pânico na hora, pois achava que somente eu tinha visto aquela criatura, mas meu avô também a viu, e sabia até quem ele era. Bom, eu e meus primos fomos brincar, e nem sabíamos do perigo que iríamos correr naquela noite. Era tardezinha quando meu pai e meu avô saíram de carro. Eles saíram dizendo que iam na casa do Januário, que era o suposto homem que virava bicho, e ficamos na casa, só eu, meus primos, minha mãe, meus tios e suas esposas. Então o tempo foi se passando, e nada do meu pai nem do meu avô voltar. Já eram as 9 horas da noite, quando meus tios resolveram sair, para ver se achavam eles. Mas aquela decisão fez com que nós ficássemos sozinhos.
Meus tios então saíram para ir atrás do meu pai e do meu avô. E não demorou muito até que a gente começasse a escutar os cachorros latindo, desesperadamente. E logo começamos a ouvir passos pesados lá fora. A esposa do meu tio, achando que era um deles, querendo pregar uma peça em nós, resolveu olhar. Mas no mesmo instante em que ela abriu a porta, ela fechou e começou a dizer assim para nós: Rápido, leva as crianças pro quarto, pois tem um bicho aí fora. Foi nessa hora que escutamos algo bater na porta, como tivesse se jogado nela. Logo em seguida escutamos um urro muito alto, e novamente aquilo que estava lá fora voltou a bater na porta. Em desespero, nós corremos para o quarto e nos trancamos lá. Aquele bicho ficou batendo na porta, e depois de várias batidas, ele conseguiu a derrubar. Entrou de uma vez na casa do meu avô. O bicho primeiro passou correndo pelo corredor, indo até a cozinha. Deu para ouvir algo como garras deslizando pelo chão. Quando aquele bicho viu que não estávamos na cozinha, foi até o quarto e começou a bater na porta. Foi nessa hora que escutamos o barulho do carro lá fora, e aquele bicho parou na mesma hora. Então saiu correndo. Logo depois só ouvimos vários disparos de revólver e novamente o urro daquele bicho. Depois começamos a escutar meu pai chamando por nós. Então saímos do quarto e vimos meu pai e meus tios, que haviam retornado para casa. Aquilo nos deu um grande alívio e fomos logo contando o que aconteceu. Foi então que meu avô juntou todo mundo na sala e começou a falar. Tá com um mês que ninguém vendeu uma terra minha pro Januário, um homem que recentemente veio morar perto daqui. Ele insistiu que eu vendesse, mas não vendi. E foi depois daquele dia que esse estranho bicho começou a aparecer por aqui. Primeiro vi arranhões na minha porta. Depois 2 cachorros daqui apareceram mortos, com mordidas bem grandes. E hoje ele invadiu a minha casa. Amanhã de manhã vocês podem ir embora, porque aqui é muito perigoso. E quando tiver mais calmo, vocês podem retornar, porque esse bicho não vai parar. Não enquanto ferir a mim ou alguém da minha família. Mesmo meu avô falando aquilo, meus tios preferiram ficar e só levarem as crianças e as mulheres para casa. Já os homens ficaram ali no sítio. No outro dia eles foram na casa do Januário, mas quando chegaram lá, não encontraram ninguém. E mesmo indo várias vezes, o homem nunca se encontrava em casa. Até que num certo dia, veio a família dele e disse que ele tinha morrido em uma briga de bar. Mas com certeza não foi só uma briga, pois dizem que seu corpo foi encontrado crivado de balas. E talvez outra pessoa descobriu que ele virava bicho, e assim acabou dando cabo dele. Hoje, sempre que vou na casa do meu avô, ele nos conta desse caos do lobisomem, e sempre nos fala que tem um revólver e uma espingarda, para caso outro bicho desses dê as caras em suas terras. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.